Sejam bem-vindos! Gostaríamos de convidá-los para uma experiência sensorial antes de iniciarmos nosso debate. Peço que peguem as vendas que receberam e coloquem sobre os olhos. Vamos, por alguns instantes, nos desconectar da visão e nos conectar de uma forma diferente com o que vamos vivenciar a seguir. Desejamos a todos uma boa experiência. Um momento que eu falo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Foi uma avalanche de sentimentos, de medo, mas com a graça de Deus nós conseguimos superar e iniciar o nosso tratamento. Foi uma reviravolta em nossa jornada de vida. Não é fácil. Para quem já recebeu, sabe o que é. É doloroso, é muito doloroso. Você se sente o quê? Um grão de areia menor do mundo. Fernanda Pires, tenho 49 anos, sou paciente de câncer de mama metastático. Eu precisei parar de trabalhar para cumprir a agenda de consultas e exames que são frequentes e vai fazendo com que você, aos poucos, vai mudando toda a sua rotina, e não só a sua, a rotina do familiar também, porque ele que está ali ao seu lado para te acompanhar nas consultas, né? Me chamo Alexandra, tenho 53 anos. Final de 2020, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama triplo negativo. E final de 2023 veio o diagnóstico de câncer no linfonodo da subclavícula com metástase. E daí nossa vida mudou completamente por conta dos exames, das biópsias. Quando nós iniciamos o tratamento no primeiro diagnóstico, foram o início, com as químios, que eu tive muitos problemas com efeitos colaterais. Eu acredito que todo paciente enfrente, Foi luta, foi tratamento, foi químio, foi tudo aquilo. Eu mesma raspei, arranquei o cabelo todinho, raspei, coloquei eles embaixo de um boné. Só não fui trabalhar porque as pessoas não queriam. E fui me virando. Para cada fase do tratamento tem uma parte difícil. A parte difícil quando você descobre a metástase, tem a parte difícil quando você tem que falar para um familiar que você vai iniciar um novo protocolo, quando você vai precisar fazer uma cirurgia. Então, todas essas fases são difíceis. É difícil você enumerar uma fase difícil. O negócio é você ir, é não ficar parada, porque se ficar parada, você morre. Você tem que acreditar em você, em primeiro lugar em Deus, em segundo em você, tem que ter forças. Os momentos mais difíceis quando nós iniciamos o tratamento no primeiro diagnóstico foram o início, com as químios, que eu tive muitos problemas com efeitos colaterais, e na segunda químio eu fiquei 5 dias na UTI por conta de uma neutropenia, mas graças a Deus tudo passou. E além de tudo o que estava acontecendo com o tratamento, um dos problemas que eu tive que enfrentar também, eu acredito também que todo paciente oncológico passe, é a dificuldade de ter que sair da sua cidade, viajar por conta do tratamento, ficar fora da sua casa. Eu acredito que muitas mulheres que estão começando esse tratamento e seus médicos, seus familiares precisam entender que não é uma jornada fácil, é uma jornada difícil, que a gente vai superando a cada dia e aprendendo muito. Então, para quem está começando, tenha fé que vai melhorar e que você sempre vai ter alguém caminhando ao seu lado. Eu aprendi que é importante a gente ter alguém caminhando ao seu lado, no mesmo passo que você, para que tudo fique muito mais fácil. Ou tente ficar um pouco mais fácil. Então acredite, continue buscando pela sua vida. O mais importante é a vida que nós temos hoje e a vida que nós podemos viver hoje. Se mexa para um lado, se mexa para outro, vai para trás, vai para frente. O negócio é você ir, é não ficar parada. Você tem que acreditar em você, em primeiro lugar em Deus, em segundo em você. Tem que ter forças.
não desanimem. Que como eu possam viver um dia de cada vez, porque a gente já carrega um peso tão grande. Então eu peço que possamos ser leves, como o nosso Deus o é, porque Ele nos diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa é a jornada de milhares de mulheres. E hoje estamos aqui para refletir como torná-la mais humana e centrada no paciente. Venha com a gente! Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, meu absoluto carinho por essas vozes de mulheres lindas que eu conheço muito bem, a Fernanda, a Alexandra, a Adriana. Meu nome é Marília Casseb, eu sou diretora de Assuntos Externos da Gilead Sciences Brasil. É uma alegria enorme estar aqui no TJCC, junto a todos e tantos atores que trabalham para transformar a realidade do câncer no Brasil. Para a Gilead, é uma honra participar novamente de uma palestra satélite sobre um tema essencial, a decisão compartilhada no câncer de mama avançado, reintegração, autonomia e protagonismo da paciente. Nós acreditamos que, além de terapias inovadoras, é fundamental garantir que cada paciente seja ouvida, respeitada e apoiada para participar ativamente das decisões sobre sua saúde. O nosso encontro hoje terá 2 momentos. No primeiro, a gente vai conhecer a jornada da paciente com câncer de mama triplo negativo metastático e o papel fundamental dos cuidadores. No segundo, a gente vai discutir o autoconhecimento, o fortalecimento interior e a atividade física, e como eles podem contribuir para a reintegração à vida e para que a decisão compartilhada seja uma realidade. Nós esperamos que esse espaço inspire vocês todos a enxergar a oncologia de forma mais humana e colaborativa, e, sobretudo, os pacientes que enfrentam câncer, porque o verdadeiro avanço acontece quando ciência, escuta e decisão caminham juntos. Agora a gente vai convidar a Kelly, a Viviane, primeiro aqui ao meu lado, por favor, e a Kelly Rodrigues, porque a gente vai dar entrada ao primeiro painel. Por favor, vocês são muito bem-vindas. Bom, gente, bom dia, prazer, é um imenso prazer para a gente estar aqui, né, Viviane, falando sobre um assunto tão importante. E a gente vai apresentar aqui para vocês um painel falando sobre a jornada das pacientes e dos cuidadores que enfrentam aí essa jornada de câncer de mama triplo negativo metastático. Então, depois a gente vai ter aqui um painel para discutir tudo isso, mas, para começar, e eu acho que, assim, mais do que dados que a gente vai trazer, e a gente está trazendo um resumo, porque essa jornada ela foi feita trazendo a perspectiva do paciente, trazendo a perspectiva dos profissionais de saúde, dos cuidadores, dos auditores e dos gestores aí das operadoras de saúde. A gente traz a perspectiva do paciente que vivencia essa jornada no sistema público e no sistema privado, e a gente sabe bastante aqui das diferenças, e a gente vai discutir isso depois com os pacientes e um cuidador que vão estar aqui com a gente. Mas, para a gente, mais do que dados, a gente está trazendo aqui as perspectivas, a voz do paciente e a voz do cuidador, do que eles vivenciam. Então, quando a gente estuda a doença, a gente enxerga por uma perspectiva, mas quando a gente vivencia, e vocês aqui que vivenciam sabem bem o que é sentir na própria pele, né? E aí a Viviane, que é nossa diretora de jornadas e linhas de cuidado lá na Patient Centricity, vai apresentar para a gente um pouco dessa perspectiva e depois a gente passa para a discussão. Viviane, o palco é seu. Obrigada. Vamos ver aqui. Muito bom dia a todos vocês. Como a Kelly disse, eu sou diretora de jornadas e mapeamento na Patient Centricity e vou apresentar para vocês um estudo que nós fizemos a convite da Gilead, e é uma honra estar aqui e compartilhar com todo mundo sobre o mapeamento de jornada dessas pacientes.
Então, primeiramente, a gente gostaria de declarar que não houve nenhum conflito de interesse na elaboração do estudo e também nessa apresentação, e que o mapeamento da jornada de experiência do paciente, ele é permeado por diversas dores, diversas inseguranças, diversos conflitos, mas também é permeado por muitas fortalezas e também por muita resiliência. E nós tivemos a participação nesse estudo, nesse mapeamento, de 7 mulheres, às quais nós atribuímos os nomes de 7 pedras preciosas, para que a gente garantisse o anonimato das mesmas. Então, para iniciar e para compreender melhor o mapeamento da jornada que a gente realizou, a Pérola, ela nos diz, internamente muda tudo. A gente não consegue mais ser a mesma pessoa, porque a gente acha que vai apertar um pause, fazer o tratamento e, quando terminar, volta ao normal. E não é assim que funciona. Neste mapeamento, que foi um estudo de abordagem qualitativa, nós tivemos um perfil de pacientes de 36 a 58 anos, 3 eram do sistema privado, 3 eram do sistema público e 4 do sistema privado de saúde. 4 eram da região sudeste, 2 da nordeste e 1 da região sul, e também participaram 3 cuidadores, sendo filhos e cônjuges. Então, nós tivemos a perspectiva de vários stakeholders, mas nós daremos foco às pacientes e aos seus cuidadores, e eu vou trazer para vocês os principais achados. Só para vocês conhecerem, esse é o nosso mapeamento, é um mapeamento bastante profundo, robusto, complexo. Ele traz ele traz uma curva de... Deixa eu voltar aqui, espera aí. Ai, não volta. Voltei, pronto, acertei aqui. Então, ele traz aqui a nossa perspectiva do tratamento. Vocês podem perceber que a gente tem muitos discursos, muitos depoimentos valiosos, dando voz a essas mulheres. Os que estão aqui em vermelho são as conotações negativas e os que estão aqui em verdinho, as conotações positivas. E nós temos também aqui uma curva de enfrentamento emocional e os principais pontos de contato percorridos por essas mulheres. Então, agora, eu vou trazer os principais achados de toda essa representação visual, porque, infelizmente, a gente não teria tempo para expor tudo. Uma próxima oportunidade, a gente, quem sabe, a gente consegue apresentar com mais detalhes. Então, quanto ao diagnóstico, ele traz bastante a questão de um grande impacto emocional, um choque, e também um desconhecimento pelo que está por vir. Cada vez que a médica abria a boca, o negócio piorava. Abre um buraco e a gente cai dentro. E parece que a gente não faz mais parte desse mundo. Esse foi o relato da Brilhante aqui. E essa notícia, ela traz muito impacto emocional e uma sensação de isolamento e de uma ruptura com a vida que era vivida anteriormente. E os principais pontos, no momento, nesse evento do diagnóstico, que traz para a gente é a dificuldade técnica para a realização da biópsia, por ser um exame confirmatório da doença, e as pacientes trazem diversos relatos das questões de uma dificuldade no manejo do profissional para a realização técnica do exame e também para passar as informações para essa paciente. E, além disso, uma comunicação bastante inadequada dos profissionais que dão o diagnóstico, do médico. Então, elas trazem que haviam profissionais que iam diretamente falar do diagnóstico sem nenhum apoio, sem nenhum acolhimento ou nada do tipo. Além disso, o peso da palavra triplo negativo, além de físico, ele também é muito emocional. Então, elas sempre referem que isso traz uma potência muito maior para elas. Então, muitas pacientes também, elas não compreendem totalmente a dimensão da doença quando elas escutam esse termo triplo negativo e vão recorrer às informações na internet para elas conseguirem ter as suas dúvidas sanadas e entender melhor esse diagnóstico. Quanto ao tratamento, existem 4 macroimpactos. Então, a questão social, em que muitas pacientes elas acabam se isolando por escolha própria e relatam muito o afastamento de amigos e de pessoas próximas e a perda realmente
de amigos. No aspecto econômico, existe uma grande dificuldade financeira, porque muitas precisam se afastar do trabalho, e também por todos os cursos que estão ali relacionados ao tratamento. No emocional, há um agravamento, um sofrimento por rupturas sociais e também muitos estigmas que elas carregam pela doença. E nas questões físicas identitárias, tudo muito relacionado à autoestima, à autoimagem, marcada pela perda de cabelo, alterações corporais e todas as outras alterações que a gente sabe resultantes dos efeitos colaterais dos medicamentos. Porém, elas enfrentam isso com bastante resiliência e bastante aceitação. O tratamento também ele traz muitos desafios, principalmente no sistema público, em que não há a facilidade de acesso à imunoterapia e somente à quimioterapia, e no sistema privado, mesmo tendo essa possibilidade, ainda existe muito a dificuldade de autorização para o uso dos medicamentos. Quanto aos efeitos colaterais intensos, também isso é um grande desafio, por todos os efeitos colaterais que eles trazem em diversos sistemas corporais, carregados de emoções bastante significativas, o que vai impactando diretamente na qualidade de vida dessas pacientes. Mas elas buscam muitas estratégias de enfrentamento apoiadas na adaptação e na resiliência, como, por exemplo, realização de atividades físicas adaptadas, como yoga, alongamento, pilates, um apoio psicológico e participação em grupos de apoio também, principalmente com outras pacientes que vivenciam a mesma experiência, terapias complementares como reiki, meditação, adaptações na alimentação à medida do tolerável, para seguir uma dieta mais saudável, e principalmente um grande pilar de fé e também de espiritualidade. É muito forte essa dimensão na jornada dessas pacientes. A Jade nos disse: hoje eu tenho pressa de viver, eu só faço o que eu quero, eu não permito que me aborreçam, eu aprendi a ver o valor de tudo. E os cuidadores, eles também têm um papel extremamente importante, fundamental, nessa jornada dessas pacientes. Um dos cuidadores diz que ele está se adaptando a um novo papel, descobrindo como fazer, sentindo um pouco que não estou fazendo certo, se está sendo suficiente. Existe sempre uma preocupação. O que precisa fazer, a gente vai fazer. Além disso, eles têm um papel central, porque é fundamental a importância dos cuidadores, porque eles colocam as pacientes no centro da vida deles, reorganizando prioridades pessoais, com as profissionais também. E um equilíbrio entre essas duas esferas, mas contando com a flexibilização das instituições em que eles estão inseridos, sejam instituições educacionais ou então no trabalho e outras instituições. E como principais desafios para esses cuidadores, eles reforçam que sentir insegurança e muito desconforto, às vezes, em relação às informações que são passadas pelos profissionais, principalmente pelos médicos e também pelo sistema de saúde, a necessidade deles aprenderem na prática a gerenciar os medicamentos que as pacientes estão tomando, a realizar, às vezes, até procedimentos técnicos e adaptações às diversas mudanças de protocolos clínicos que essas pacientes percorrem durante a sua jornada. Por isso, eles reorganizam também essas prioridades pessoais e profissionais e a sobrecarga emocional, quando eles não conseguem estar o tempo todo e não conseguem estar presentes e resolver as situações das pacientes, eles expressam muito sentimento de culpa. As fontes de apoio que esses cuidadores têm são encontros informais com outros cuidadores, então eles retratam que, às vezes, em salas de espera, eles fazem isso, eles trocam muitas experiências, profissionais de cuidados paliativos, também é uma forma de apoio, o suporte emocional de amigos e de familiares, terapias individuais e também, ressaltado aqui, o apoio espiritual e religioso.
E como oportunidades, finalizando, né, apresentando aqui para vocês de uma maneira muito rápida essa jornada, nós temos 4 grandes blocos aqui, que seria o de informação e educação, para a gente disponibilizar canais mais confiáveis de divulgação de informações mais claras, abordando desde a doença, tratamento, direitos e benefícios, programas educativos para materiais e workshops, para a gente reduzir esses estigmas da doença e apoiar bastante o enfrentamento. E o bem-estar e a qualidade de vida, desenvolvendo programas com dicas de alimentação, atividade física, lazer e também experiências positivas. Acompanhamento estruturado, então, aparece bastante para nós a questão da enfermeira navegadora, extremamente importante para esses pacientes, e de soluções digitais para monitorar sintomas e adesão a tratamento. E um suporte multiprofissional com consultas online de diversas especialidades, né, e promoção de grupos terapêuticos para pacientes e também para familiares. Aqui a gente tem um QR Code, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho para o mapeamento da jornada de pacientes, nós teremos o prazer de ouvir vocês. Muito obrigada. Queridos, agora a gente chama a Viviane para compor a mesa. Então, reapresentando aqui os nossa mediadora, a nossa apresentadora e os panelistas. Nós temos aqui a Kelly ao meu lado, que é CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil, com atuação internacional. A Viviane Tafner, que é uma enfermeira, pesquisadora qualitativa, docente e líder de grupo de estudos em experiência do paciente. E agora eu queria chamar aqui, para o nosso primeiro debate, a Marta Maria da Silva, pedagoga, paciente de câncer de mama triplo negativo embaixadora da Rede de Pacientes Negros do Instituto Oncoguia. A Valquíria Bento de Araújo, que é paciente oncológica com câncer de mama triplo negativo metastático, acompanhada de seu filho e o Fernando Alves de Souza, 38 anos, servidor público, se dedica integralmente ao cuidado da mãe, acompanhando de perto cada etapa e compartilhando com ela os desafios do tratamento. Sejam todos bem-vindos e tenham um excelente painel. Obrigada, Marília. Ô, gente, temos personalidades aqui, vocês já viram, né? Depois o pessoal vai estar aqui à disposição para os autógrafos. Pessoal, bom dia. Então, agora a gente vai começar aqui o nosso bate-papo para a gente entender aqui a perspectiva de cada um de vocês. Sejam super bem-vindos. Então, antes da gente começar aqui com os nossos protagonistas, vamos começar aqui com a Vivi, contando para a gente como é quando a gente faz ali a entrevista com todos esses atores que estão envolvidos, principalmente com o paciente, com o cuidador, o que a gente sente, porque são pessoas cuidando de pessoas, pessoas falando com pessoas. E cada vez que a gente tem um estudo de uma patologia e que a gente escuta, a gente tem um impacto depois ali na equipe que vai discutir o que a gente sentiu, os achados. Conta um pouco para a gente, Vivi. Bom, eu dividiria essa resposta em 3 eixos. Como enfermeira, como pessoa e também como pesquisadora. Como enfermeira, reforça muito ouvir essas pacientes, principalmente porque fortalece muito a importância do cuidado centrado no paciente. Então, a gente valorizar demais as necessidades individuais de todos esses pacientes e a importância da gente ter sempre uma comunicação assertiva e clara. Como pesquisadora, eu tenho o privilégio, eu tenho a oportunidade de acessar o invisível, de mergulhar no íntimo dessas pacientes, de ouvir e transformar todos os dados que são subjetivos na voz e no protagonismo das pacientes, no caso desse mapeamento de todas essas 7 pedras preciosas. E como pessoa, eu venho ressignificando muito o tempo, valorizando muito o momento presente
e também a importância da gente dar valor às pequenas coisas. Então, são muitos aprendizados que a gente poderia ficar aqui discutindo muito tempo, mas é o que fortalece a realização desses mapeamentos, são esses 3 eixos mesmos. Muito bom, Vivi, obrigada. Bom, agora vamos falar com a nossa protagonista, Marta Maria da Silva, com as nossas protagonistas e com a Valquíria Bento de Araújo, que enfrentam essa jornada aí no dia a dia com câncer de mama metastático e que foram participantes dessa pesquisa, que nos deram a honra de estar com a gente aí nessa pesquisa. Vamos começar, então, com a Marta, que vem lá daquela cidade horrorosa, daquele estado horroroso, Bahia, né? Que a gente queria estar lá, mas estamos aqui em São Paulo, trabalhando. Então, a Marta, ela é pedagoga, ela mora na Bahia, ela é mãe de 2 filhos, diagnosticada com câncer de mama triplo negativo em 2021. E ela passou por químio, por rádio, mastectomia e medicação oral. Em dezembro de 2022, ela descobriu, teve o diagnóstico da metástase. E a distância da casa dela, que são 500 quilômetros, 600, que a gente estava conversando? É aproximadamente 500 quilômetros. Para o tratamento também tem aqui um impacto. Já perto já é difícil, né, gente? Longe, então, pior. Mas vamos lá, Marta, queria que você falasse para a gente qual foi o impacto, porque foram 2 momentos muito impactantes. O momento do diagnóstico em si e o momento depois de saber da metástase. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foram esses 2 momentos, as diferenças, como foi a abordagem do profissional de saúde e qual foi a ajuda que você teve, ou qual foi o apoio, o suporte que você teve familiar, enfim, para enfrentar tudo isso. Bom dia, agradecer aqui pela oportunidade de estar falando com vocês, de estar falando enquanto mulher negra nordestina, lá do sertão da Bahia, da cidade de Andorinha, que eu acho que caberia aqui nesse espaço a população. Enfim, eu costumo dizer para as pessoas que, para mim, o diagnóstico inicial ele não foi uma surpresa. Eu costumo até dizer que ele bateu na minha porta, igual o verão bateu na porta da Ivete Sangalo, né? Então, agora, por que isso, né, essa afirmação? Porque tinha um histórico familiar, né, uma tia e a minha irmã, que descobriram o câncer antes dos 50 anos. Minha tia faleceu, a minha irmã, graças a Deus, está bem. E aí, quando minha irmã teve o câncer em 2012, me acendeu uma luz. Eu digo, eu tenho que começar a fazer acompanhamento, porque, na verdade, de forma leiga, a gente imagina que o câncer só tem o fundo hereditário, e depois a gente descobre que tem fatores ambientais, genéticos, enfim. E aí, quando recebi o diagnóstico, né, falei para o meu médico, eu disse, sim, e agora vamos começar o tratamento, né? Vou conversar com os meus filhos. Então, os meus filhos, na época, estavam com 7 e 10 anos. Então, a gente conversou de uma forma que eles compreendessem. Meu marido, assim, sempre foi muito presente, participou e participa de todo esse processo. Existe uma rede de apoio, como eu já disse, né? Eu me desloco de Andorinha para fazer o tratamento, então eu tenho apoio com relação a deslocamento, eu tenho uma rede de apoio em Salvador. Então, tudo isso me ajudou nesse processo. E também informação, porque eu, enquanto educadora, adoro pesquisar, me inteirar realmente de toda a situação. E aí, quando eu soube que era triplo negativo, já me acendeu uma luz, né? Fui procurar informação e realmente vi que ele era mais agressivo, que a gente tinha que ter um maior cuidado. E, antes de fazer a cirurgia, fiz o rastreamento genético e deu uma mutação genética chamada PALB2, que ela tem algumas características do BRCA1 e 2. Então, aí eu fiz a mastectomia dupla, passei por todo o processo. E, no período que eu estava, vamos dizer assim, no limbo, né, aquele limbo que você saiu, terminou o tratamento, né, está fazendo acompanhamento. Meu pai descobriu um câncer, faleceu, depois vida que segue, vamos para lá, e descobri a metástase, que eu não estava esperando. E aí, minha oncologista, ela segurou na minha mão, no momento, ela disse, Martinha, eu tenho uma notícia para te dar. A doença voltou. E aí, como eu tinha já lido o laudo, eu tinha observado, né, que eram lesões ósseas,
eu automaticamente identifiquei que seria uma metástase. Então, é aquela situação, você vai continuar em tratamento para o resto da vida, você vai ter progressões, como nesses 2 anos e 8 meses, aproximadamente, de tratamento metastático. Eu tive 6 protocolos de tratamento, então eu cheguei a momentos de fazer deslocamentos para Salvador, praticamente semanal. E o problema em si, quando chegava o diagnóstico de uma progressão, não era nem pela progressão em si, era de pensar, meu Deus, os meus filhos que vão ficar lá com os outros, eu vou ter que pegar a estrada, vou ter que ficar mais tempo fora de casa, vou ter que ficar para lá e para cá, e as despesas, que adoece a família como um todo. É o impacto que a gente tem na vida em todos os aspectos, né? Justamente. Em todos os aspectos. A Marta, gente, ela não para de falar nunca mais. Não. Então Então ela me tinha corta. 2 minutos. Eu já estou cortando. Ótimo. A gente tem 12 minutos para conversar um monte de coisa. Já volto com você. Vamos deixar agora a Valquíria falar um pouquinho, porque é muito interessante, né, gente? Quando a gente realmente sabe da jornada inteira. E tem muitos episódios, né? Muitos episódios para a gente conversar, mas já volto com você, peraí. E um aspecto importante. A Marta é do sistema supletivo, então ela teve aqui o atendimento pelo privado. Então, tem todas as dificuldades de deslocamento, mas é o privado. Agora, a Valquíria é do sistema público. E aí ela vai contar para a gente uma outra perspectiva. Valquíria, seja bem-vinda também com o Fernando. Fernando, você já está vendo que nem vai dar tempo de você falar, porque essa mulherada aqui fala demais. Eu vou deixar. Eu vou deixar você falar também. A Valquíria de São Paulo, ela convive há 15 anos com a doença. Ela enfrentou 12 procedimentos cirúrgicos e múltiplos ciclos de quimioterapia e radioterapia. A doença retornou nos ossos, tornando-se metástase. E aqui, então, ela está com o Fernando, que apoiou ela aí nessa jornada toda. Valquíria, ao longo desses 15 anos de convivência com o câncer, quais foram os marcos mais importantes dessa jornada? E o que te dá força? Porque você está aqui, linda, maravilhosa, com energia aqui para estar ainda levando a tua palavra para outras pessoas. Conta para a gente um pouco dessa jornada e os pontos mais importantes. Bom dia, pessoal. Vou tentar ser breve aqui para não fugir do foco, porque a gente fala muito realmente. Durante esses 15 anos, eu passei por grandes emoções e marcos, alguns paralelos ao meu tratamento, das quais vou tentar resumir aqui. Passei por 12 cirurgias, porém, mesmo após o tratamento intenso, foi descoberta uma metástase na axila esquerda e nos ossos. Esse tratamento dos ossos ele foi de grande complexidade, dando muito trabalho para a equipe médica poder conciliar o medicamento para as dores. Iniciei a morfina e, hoje em dia, está suave com os analgésicos. Sigo fazendo a quimioterapia para os ossos, quimioterapia sem parar. Outro grande marco durante meu tratamento foi o meu divórcio. 37 anos de casamento, por falta de acompanhamento do meu marido nos meus momentos de dificuldade. Também houve um grande acidente. Também teve um terrível acidente de carro com meu irmão há 10 anos, que o colocou no estado vegetativo. Meu pai, que era um homem totalmente ativo, teve um AVC com a notícia do acidente do meu irmão, que o deixou também totalmente debilitado. Falando ainda em acidente com automóveis, teve também um envolvendo meu filho, em 2020, que foi bem grave, quase levando ele à morte. De onde vêm as minhas forças? As minhas forças vêm da vontade de viver. Tenho muita fé em Deus, como também tenho o apoio emocional dos meus filhos, das minhas amigas e o suporte técnico do hospital. Hoje, apesar de sozinha, tenho uma vida mais leve, sem as rédeas do casamento. Ao longo desses 15 anos, a gente tem alegria. Eu tive alegrias também. Tive o nascimento da minha neta Rafaela, que, apesar de Deus ter levado ela, foi uma grande felicidade na minha vida. Realizei alguns sonhos, como viagens para vários lugares do Brasil. Fiz uma viagem internacional, tirei a minha CNH de moto, comprei a minha moto.
Apesar de tudo isso que eu passei, eu nunca deixei o meu psicológico adoecer. Eu acho isso o mais importante. E quero deixar aqui um recado para as amigas que estão se tratando, que realmente o tratamento é difícil, mas que tenham fé em Deus e disciplina. Podemos ter uma vida longa, apesar de tudo. Essa sou eu. Eu me reinvento a cada dificuldade. A resiliência me define. Que linda, Valquíria. E olha que interessante, né, gente? A gente pergunta assim, nesse tempo todo, desde a descoberta do câncer, quais foram os marcos? E ao invés dela estar falando especificamente só da doença e de tudo que ela enfrentou com a doença, ela está falando da vida que está acontecendo junto com tudo que você está enfrentando, né? Acontece muita coisa paralela. Exatamente, ou seja, a vida não gira só em torno daquilo da doença. E tudo isso, e acontecem outras coisas que também são complexas e que a gente tem que seguir em frente. A gente só tem duas alternativas, né? Ou a gente levanta com dor mesmo, ou a gente fica lá caído no chão com dor, não é? Bom, eu quero falar com vocês duas, mas antes eu vou falar com o Fernando, porque senão o Fernando não vai conseguir falar. Tem uma perguntinha aqui para vocês duas depois do Fernando, tá? Eu quero que vocês deem essas duas perspectivas aqui, que vocês já contaram aqui das dificuldades todas, enfim, do que vocês enfrentaram, mas como foi essa questão toda de acesso do sistema público e do sistema privado, em todos os aspectos, em burocracia, que a gente também tem no sistema privado, né? Mas, enfim, de toda essa jornada. Mas já volto com vocês aí. Fernando, agora você que está lá acompanhando sua mãe aí, segurando na mão dela em todos os momentos, o aspecto do cuidador, o cuidador ele sofre também, ele está ali do lado, sofrendo também emocionalmente, vendo a pessoa que a gente ama enfrentar todas essas coisas, e nem sempre a gente está preparado para isso. Aliás, acho que a gente nunca sabe o que a gente está preparado, né? Só na hora que a gente tem que assumir esse determinado papel, e às vezes a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. Então, é assim, trabalho, enfim. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como tem sido essa perspectiva de vivenciar isso com a sua mãe ao longo de todos esses anos. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui e compartilhar essa experiência com vocês. Bom, esse período em que eu estou sendo o cuidador da minha mãe, ele é um período inovador, diferente, e ele tem seus momentos de altos e baixos, né? Um pouco por conta da teimosia dela, mas esse é o nosso ciclo da vida, né? A mãe cuida do filho e depois o filho cuida da mãe, né? Como ela é como motoqueira? Conta pra gente. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Um dos maiores desafios assim que eu tive, né, é tentar colocar na cabeça dela que, apesar da condição clínica dela, além da condição clínica dela, ela já tem 60 anos, né? Então ela bate a cidade toda de moto. A gente tem um jardim lá na frente de casa de mais de 1.000 metros quadrados e ela que cuida do jardim todo. E eu gostaria que ela se poupasse um pouco mais. E eu vivo falando isso para ela, né? Essa é uma das dificuldades. E uma parte do aprendizado, eu tiro o aprendizado exatamente dessa dificuldade, que é essa alegria que ela tem de viver, de não desistir, sabe? E às vezes eu penso, eu fico, nossa, eu tenho tanto problema, eu estou de saco cheio, e aí eu olho para ela com essa vontade radiante de viver, e depois eu penso, nossa, meus problemas são ínfimos, né? Comparados aos dela, né? E no aspecto assim relevante da questão do âmbito familiar, seria importante ressaltar que os parentes dessem mais apoio, dessem mais valorização a isso, né? O que não houve no caso do meu pai, enquanto foi esposo dela por 37 anos, e por parte da minha mãe, né? Nem sempre as pessoas estão preparadas, é isso, né? Exato. E no âmbito assim social, é exatamente um problema que a Marta falou, né? Que eu, como motorista, eu sou motorista da Prefeitura de Ilha Comprida e sei diretamente essa dificuldade de locomoção dos pacientes. Às vezes ela sai de casa 1h da manhã, chega às 11 da noite, porque tem que passear, tem que viajar num carro junto com outros pacientes, sendo que o paciente oncológico tem o direito ao carro próprio, vocês têm direito a isso.
assim como outros pacientes de hemodiálise, neurodivergentes, mas internamente, por estar trabalhando internamente, eu sei lá as dificuldades que tem, né? É mais ou menos isso. E você teve que abrir mão de muita coisa na tua vida por conta disso? Por acompanhá-la, por estar presente com ela? Como foi? Sim, com certeza. Hoje mesmo, né, eu faltei no serviço, né? Apesar de servidor público, a gente tem mais é mais maleável, né? Verdade. A gente ainda tem consegue uma flexibilidade. Foi por uma causa nobre hoje. Sim, sim, mas de vez em quando eu acompanho ela, eu tento adaptar a minha vida dela, né? Da melhor forma possível para ela. Muito bom, obrigada. E parabéns Obrigado. por isso, por tanto amor, né? Meninas, com vocês agora. Então vamos lá. Olhando para trás, diante dessas dificuldades de acesso no sistema de saúde, quais recursos e apoios vocês sentiram falta nessa jornada? E como que vocês deram conta disso? Como que vocês se ampararam com essas ausências? Vamos deixar a Marta Valquíria falar. A gente controla o tempo dela aqui, ó. Pode deixar. Então, sobre as dificuldades, eu acredito que o apoio mesmo da minha família para me ajudar nesse sentido. Eu tive situações que precisei judicializar a medicação, eu tive a rede de apoio de amigos em vários momentos, pessoas que me acolheram. Agora, de um modo geral, na rede particular, eu não encontrei muitas dificuldades, né? Apesar de ser o plano dos servidores do Estado da Bahia, né? Eu não encontrei muita dificuldade com relação a procedimentos, a exames, a algumas questões. O acesso foi rápido. O acesso foi rápido. A minha dificuldade mesmo é só o deslocamento para o tratamento. E os profissionais, de uma forma geral, foram... Sim, eu tenho uma rede de apoio lá de cuidados paliativos, acompanhamento psicológico. Bacana. Bacana lá. Bacana. Valquíria, conte para gente, que aí é outra perspectiva. Durante esses 15 anos de tratamento, eu nunca tive problema com o hospital, referente a medicamentos ou insumos. Sempre fui muito bem assistida por uma equipe médica altamente qualificada. Porém, a deficiência que eu observo até hoje é a falta de funcionários destinados aos pacientes, retirando dúvidas técnicas, explicando, por exemplo, como são realizados alguns exames ou para o que eles servem. Consequência disso, observo outras colegas pacientes trocando informações entre si, muitas vezes de formas incorretas. Pacientes recém-diagnosticadas têm muitos medos e muitas dúvidas. É onde falta uma equipe igual essa, levando informação e segurança. Outra importante dificuldade do acesso ao sistema é a distância do hospital. Mesmo sendo um hospital de referência, é apenas uma unidade recebendo pessoas do país inteiro. Poderia ter mais unidades espalhadas em várias grandes regiões metropolitanas por todo o Brasil, como, por exemplo, o Vale do Ribeira, onde eu moro, facilitando meu acesso. Diante dessas dificuldades, busquei informações e recursos paralelos. Instituições filantrópicas como o GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, em Mogi das Cruzes. E agora, morando na Ilha Comprida, eu também busquei um complemento para o meu tratamento na instituição Oncovale, na cidade de Registro. Ambas oferecem fisioterapia, acompanhamento com nutricionista, acupuntura, psicóloga, doações de remédio, fralda geriátrica, suplementos alimentares. Busquei também tratamento odonto-oncológico no Instituto Sorrir para a Vida. Ainda buscando uma melhor qualidade de vida para mim, frequento semanalmente a academia onde moro. Realizo exercícios de alongamento, pilates e yoga. Para finalizar, gostaria de deixar um recado para as amigas que estão se tratando. Não se limitem somente aos recursos que o hospital lhes oferece. Busquem alternativas, tratamentos paralelos. Tudo isso oferece uma melhor qualidade de vida e segurança. O conhecimento é o bem mais precioso que nós temos. Gente, a gente está aqui com o nosso tempo esgotado, mas eu quero só para a gente dar uma finalizada rapidinho.
uma última palavra, rapidinho. Quero que vocês digam, meninas, se vocês estão preparadas para continuar enfrentando essa jornada, pelo visto, sim. E o que vocês mais sentem falta. E eu queria só que o Fernando também finalizasse dizendo o que você aprendeu ao longo dessa jornada. Vamos começar com o Fernando, né, gente? Bom, eu sinto que eu aprendi, que eu ganhei assim a capacidade de a gente poder valorizar o momento, o agora, de criar memórias afetivas, tanto os cuidadores quanto os pacientes. Eu aprendi que eu tenho que aproveitar e curtir a minha mãe como se todo dia fosse o último dia que eu tenho com ela. E é isso que eu queria deixar também de recado para todos os cuidadores e pacientes. Muito bom. Vai lá, Valquíria. Você, querida. Preparada a gente nunca está, porque é um tratamento agressivo. Hoje você está tratando o seio, amanhã pode ser outra parte do corpo. Mas nem por isso a gente pode desanimar. A gente tem que ter conhecimento, informações, e eu gostaria que tivesse todo hospital tivesse uma equipe como o TCJCC, Gilead, para auxiliar a gente. Deixo aqui o meu muito obrigado por trocar minha experiência com vocês. Fala, Marta. E eu agradeço imensamente todo o apoio que eu tenho, o ingresso ao voluntariado do Oncoguia, a todas as amigas maravilhosas e que foram chegando, que me apoiaram com relação, inclusive, a esse último tratamento que eu estou fazendo, que sem vocês eu não estaria aqui. E agradecer demais a oportunidade de estar trazendo essa experiência através de vocês da Gilead. Obrigada. Bom, pessoal, para finalizar, então, eu quero agradecer imensamente esse espaço, todas as reflexões. A gente sabe que a gente precisava de muito mais tempo para conversar, mas é o que temos, né, Marília? E agora, eu convido vocês a permanecerem aqui conosco para o segundo painel, que vai ser incrível também, dando continuidade a essa conversa. Que é a nova paciente com câncer de mama avançado, ferramentas efetivas de reintegração à vida e o poder da decisão compartilhada durante a jornada do paciente. Muito obrigada e uma excelente manhã. Gente, vamos dar continuidade, então, agradecendo demais a nossa moderadora e os nossos panelistas. Agora, a gente, no segundo painel, vai falar sobre a reintegração da paciente à vida e os caminhos para superar os desafios emocionais, físicos e sociais do câncer de mama avançado. O nosso objetivo, neste momento, é mostrar como o autoconhecimento e o fortalecimento pessoal podem ser grandes aliados e refletir sobre a importância de uma abordagem verdadeiramente centrada na paciente, mais empática, colaborativa e alinhada aos seus valores e necessidades. Quando a gente fala em letramento da paciente, nós estamos falando sobre a capacidade de compreender, usar e decidir sobre sua saúde, tornando-se protagonista da própria jornada e fortalecendo um cuidado oncológico mais humano e participativo. Agora a gente vai conhecer estratégias, experiências que mostram como isso pode ser realidade, com profissionais que dedicam suas trajetórias a transformar a experiência da paciente de forma mais consciente e participativa. É com imenso prazer
que eu chamo os nossos participantes dessa rodada. Em primeiro lugar, a Evelyn Scarelli, nossa mediadora. A Evelyn é vice-presidente, coordenadora de relacionamento institucional e voluntariado no Oncoguia e paciente oncológico. Oncoguia, que é nossa parceira de muitos anos. Obrigada, Evelyn. Agora eu chamo a Gisele Gengo, que é coach especialista em reintegração social, presidente do Instituto Oncosuperação e paciente oncológica. Muito bem-vinda, Gi. Chamo também o Pedro Almeida, que é profissional de educação física, especialista em atividade física para pacientes oncológicos. E, por último, mas não menos importante, o Dr. Kaique Almeida, oncologista, coordenador de oncologia clínica e especialista em comunicação e humanização do cuidado. Preparem-se para ouvirem pessoas que dedicam suas vidas a pensar em soluções para atender às necessidades de vocês, gente. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sucesso! Bom dia, gente. Como é que vocês estão se sentindo hoje? A voz é baixa mesmo, de fábrica, tá? Vocês estão bem? Vamos pensar em mudar um pouco o protocolo. Quem aqui é paciente? Ju? Familiar? Edna? Bem, que bom que vocês estão aqui. Fica mais fácil da gente conseguir falar para vocês e com vocês, né? Então, essa é uma mesa que eu estou moderando pela primeira vez, então sejam compreensivos comigo também do lado de cá. E que eu tenho a honra de poder dizer que, na verdade, esse primeiro bloco que vocês tiveram foi mais ou menos uma grande inspiração, né? Olhando para Marta, olhando para a Valquíria, olhando para o Fernando. E agora a gente vem nesse segundo painel como se fosse uma caixinha de ferramentas, porque a gente pode falar sobre o paciente protagonista, né? Acho que todo mundo aqui quer ter um pouco mais esse letramento, esse empoderamento, mas fica muito mais fácil quando a gente tem suporte. Então, pensando nisso, e por isso, tenho 3 amigos aqui, que eu já posso chamar de amigo, né? Um que trouxe até doce para mim, né? que trouxeram ferramentas que vão ajudar a gente nessa caixinha de autocuidado, nessa caixa de ferramenta, para que a gente consiga se sentir mais protagonista da própria jornada. Faz sentido para vocês? Tá? Então, a Gi tem um Instituto Oncosuperação, né, que é uma plataforma de reintegração dessa mulher na sociedade, pensando também na qualidade de vida dessas pacientes. Então, pensando um pouco na história da Valquíria, né, desse recomeço todo que você trouxe para a gente tem uma plataforma que ajuda a instrumentalizar esse recomeço. E aí a gente vai para o Pedro, que eu tenho um desafio pessoal também de ir para a atividade física depois de conversar mais com ele hoje. Mas o Pedro, ele tem um curso que ele é voltado para manejo de efeito colateral. Ninguém aqui tem efeito colateral, né? Sintoma, efeito colateral de tratamento, né, Jussara? Ninguém tem. Ele tem um curso que ajuda a gente com esse manejo de efeito colateral e a prática de atividade física, também aliando a nossa qualidade de vida. E aí, como nada disso, sem informação de qualidade e de utilidade faz sentido, a gente tem o Dr. Kaique, que, meninas, é um oncologista, que fala sobre informação de qualidade para o paciente dentro da plataforma Cancer Talk, que ele vai falar, os 3 vão falar mais sobre essas plataformas, esses cursos, para que a gente tenha acesso, pensando que, para uma jornada mais instrumentalizada, a gente precisa de informação de qualidade. Então, pensando na mulher que recebeu o diagnóstico, em todas as fases que ela vai atravessar nessa jornada, tem o Cancer Talk ali como uma ferramenta de suporte nesse letramento. E aí, como a Marília é muito gente boa, vocês perceberam que quando vocês sentaram, tinha informativos em cima da cadeira? Tem QR Codes, então todo mundo que está aqui hoje vai ter acesso às plataformas, tá bom? Como um presente dessa mesa hoje, para que vocês levem isso no dia a dia e fiquem mais perto dessas 3 pessoas que são muito, muito incríveis. Então, vamos lá. Acho que a melhor forma da gente começar é agradecendo.
E eu queria agradecer o presente de estar aqui, por você ter confiado nessa menininha com voz de Mickey para poder mediar um painel que eu considero tão especial e tão importante. E na oportunidade que eu tenho de conhecer um pouco mais sobre a jornada de vocês três, porque dá para ver de verdade o quanto vocês aliam essa experiência pessoal para fora, né? Fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao que vocês não tiveram, né? Ou, de alguma forma, o mundo, o cenário da oncologia que a gente deseja que o paciente viva hoje, pensando nessa nova paciente. Falando com todo mundo aqui, que não é novidade, o câncer chega na vida da gente. Eu não sei vocês, mas eu tive medo. Eu tive medo, né? A Marta pensou na distância dos filhos, né? A Valquíria teve que ressignificar a vida dela ali, considerando até quem tinha que estar perto da jornada dela, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E é pensando nisso que a gente vai conversar com essas 3 moções especiais aqui, para a gente conseguir entender e que cada um de vocês possa levar para o dia a dia de vocês o que cada um aqui tem para dividir. Então, a gente vai conversar com o Kaique primeiro. Né, Kaique, pela sua experiência, e aqui tem uma palavrinha complexa que eu também quero que você explique para a gente. Como é possível oferecer um apoio efetivo ao longo da jornada de um tratamento? Primeiramente, obrigado pelo convite e por estar aqui, assim, é uma experiência incrível. Quando a gente pensa em cuidado efetivo, a gente tem que fazer 2 reflexões. Efetivo para quem? Acho que é a primeira delas, né? Efetivo para o oncologista, efetivo para o paciente, para a rede de cuidado, né? E o que é essa efetividade? Qual é o planejamento disso? Então, faz parte de toda essa rede ter uma equipe mútua, onde profissionais de saúde conversem com pacientes e familiares, para que a gente consiga realmente chegar em um objetivo final. Então, do meu ponto de vista, eu acho que um tratamento efetivo é aquele que funciona não só na parte medicamentosa, o remédio está fazendo efeito, mas que a gente consiga cobrir esferas sociais, religiosas, e que rede de apoio esteja ali integrada. Então, as falas que as meninas trouxeram anteriormente me tocaram muito, porque a gente consegue ver que a doença ela vai existir, mas a vida continua. E a gente tem perda de companheiro, a gente tem outras pessoas na família adoecendo, a gente tem problemas sociais e financeiros que vêm junto do pacote da doença. Então, o tratamento efetivo não é só escolher o melhor remédio. É quando eu escolho o melhor remédio, e isso faz sentido para a paciente, isso faz sentido para a rede de cuidado, e faz sentido para todo o planejamento. Então, ser efetivo no tratamento é: somos uma equipe, estamos juntos e vamos fazer dar certo. É a vontade de levar você embora para sempre. Não dá, Gi? Gi, você trabalha, né, no Oncosuperação com essa questão da reintegração social, né? Mas você também tem uma trajetória pessoal como paciente. E acredito que isso tenha servido como inspiração para você criar diversos projetos na sua vida, incluindo o Oncosuperação. O que você acha que foi determinante para transformar essa vivência em primeira pessoa, né, como paciente, para gerar apoio para outras mulheres que estão passando por essa jornada? Quanta coisa nessa pergunta, né, gente? Em primeiro lugar, que delícia estar aqui, falando com vocês. E, assim, eu fui criada, Eve, linda, né, numa família que tinha 2 valores muito importantes, né, e muito sedimentados, que era o trabalho e a contribuição. Isso me fez me tornar empresária, depois coach, depois diretora de multinacional, até que eu fui apresentada ao câncer de mama num exame de rotina. E, ao ser apresentada ao câncer, a sensação que eu tive foi que toda a minha vida saiu de foco. A profissional, a pessoa que cuidava de outras pessoas, tudo desfocou e só ficou na minha frente a paciente. E isso ficou, para mim, tão forte, porque
Eu me despedi do meu pai por causa do câncer, ele teve um câncer de pulmão. Eu me despedi do meu sobrinho com 15 anos para um osteosarcoma, o que me levou a trabalhar com a saúde junto com o Hospital Graac. E, mesmo tendo esse conhecimento, eu percebi a minha vida esvaindo, né? Sem me reconectar comigo. Até que meu filho me deu um tapa na cara, que ele falou assim: mãe, você não está prestando atenção em mim, você não está aí. E daí eu falei assim: como eu não estou aqui? Eu estou viva, eu estou aqui. Né? E daí eu comecei a usar todo o conhecimento que eu tinha comigo mesmo. Eu criei uma metodologia que chama Superação, que trabalha a reintegração do paciente com câncer, nos pilares do bem-estar subjetivo, que são trabalhos, relacionamentos, a vida social e o corpo físico. E apresentei para o AC Camargo, virou um projeto, e desde 2020 a gente está aí. São 10 turmas formadas. Tem alguém aí do Superação? Tem, ó. Sempre tem gente do Superação. E a gente está fazendo isso com muito carinho. Virou ciência, é um projeto de mestrado. E está livre para todos vocês. Todo mundo pode fazer a inscrição no Superação, é gratuito. E temos 2 eventos também. E a proposta é fazer com que cada pessoa se aproprie dela mesma para que ela possa florescer. Porque a gente acredita que, quando uma pessoa floresce, ela vai semear jardins ao seu entorno, assim como todas essas mulheres lindas que estavam aqui semearam, né? Então, vamos juntas nessa jornada. Entendi. Você sabe que o espaço de fala como paciente metastático, ele não é meu. Ele é uma narrativa construída em 12 anos de muito trabalho, né? 15 do Oncoguia, 12 meu dentro do Oncoguia, através de vozes como Jussara, a Martinha, Fernanda. Então, eu sou um pouquinho de cada uma delas, hoje numa cadeira diferente, que eu também estou me adaptando, mas que eu entendi nessa jornada o quanto a gente precisa aprender a ressignificar algumas coisas. Né? E dentro do cenário do diagnóstico de um câncer de mama avançado, a gente escuta algumas palavras como cura, superação, né? que acabam, para a gente, tendo um universo, um entender diferente. E por que eu estou chegando nisso, Pedro? Né? Porque a gente estava conversando lindamente sobre isso um pouquinho antes de chegar aqui. O Pedro, ele também é paciente, você passou por um diagnóstico de um câncer raro na adolescência, na infância, na verdade, né, Pedro? E hoje você traz essa ferramenta da atividade física como uma grande aliada de uma jornada oncológica. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre a tua jornada e como é que ela te fez enxergar a atividade física como uma parte fundamental dessa cura que você vai contar para a gente. O que significa a cura pelo teu ponto de vista? É um prazer estar aqui. Eu sou profissional de educação física, então preciso ficar de pé. Porque deixar um cara sentado não dá certo. Eu sou um ex-paciente oncológico, eu tive um câncer na infância, foi o 7º caso no mundo a ser descoberto em 1988. Não tinha um tratamento como vocês têm hoje, essas quantidades de informações. Das 7 pessoas que tiveram o mesmo tipo de câncer que eu fui o único sobrevivente. Então, a gente fala de testemunho, a gente tem que falar de quem pode todas as coisas, e o meu agradecimento fica aqui por estar em cima do palco, representando cada um de vocês, né, vencedores dessa batalha e nessa jornada. E durante o meu tratamento, a minha mãe me tirava de dentro do hospital para ser criança. Então, naquela época, o pessoal falava para ficar quieto dentro do hospital e não movimentar, porque ia trazer malefícios, e minha mãe me tirava e ia para o contrário. Então, na verdade, eu estou aqui representando o que uma mãe, o amor de uma mãe representa na vida de um filho. Movimento, amor e fé. Então, eu estou aqui representando e falando que a atividade física foi que salvou minha vida, porque o médico, ele trata a doença maravilhosamente bem, de maneira reativa. Mas eu sou profissional de educação física, eu levo saúde enquanto a gente está passando pela jornada do tratamento. Então, a gente consegue fortalecer o nosso corpo, que é uma farmácia natural,
que é simples de ativar. E eu vou ensinar para vocês aqui, o meu curso fala muito sobre essa ativação e colocar vocês como o centro do processo. Fortalecer vocês para que vocês possam deixar o legado que vocês querem. E cura, para mim, eu estava conversando com a Evelyn, foi sensacional. Cura, para mim, ela está muito mais relacionada ao amor. Por quê? Toda vez que, se você pegar a palavra cura, o que ela representa? Ser capacidade única de ressignificar os 2 mandamentos mais maravilhosos que a gente aprende. Amor. Então, quando a gente ama, o nosso coração fica em paz e tira toda a ansiedade que pode prejudicar o nosso tratamento. Então, a jornada do paciente oncológico, através da plataforma, da metodologia que eu desenvolvi, ela passa por corpo, mente e espírito. A gente conversou aqui, então, resumidamente, sobre autocuidado, atividade física e a importância da informação de qualidade. Mas para que vocês não vão embora desse painel sentindo que vocês poderiam ter aprofundado um pouco mais em cada um desses temas, e obrigada por você estar me olhando com essa cara tão interessada, eu queria começar com a Gi. Tá? Na prática, o autoconhecimento contribui para superar os desafios enfrentados pela paciente. Quais estratégias você tem visto como mais eficazes para fortalecer essa resiliência e a qualidade de vida de uma mulher? Deixa eu aproveitar que o Pedro me desamarrou, né? E ficar de pé também. O que eu penso? Quem aqui já pagou academia e nunca foi? Quem aqui já foi na nutricionista e não fez a dieta? Pois é, por que a gente faz isso com a gente, hein? Sabe por que às vezes a gente faz isso com a gente? A gente vive um mundo que é o mundo da inclusão, não é? Todo mundo quer ser incluso, não quer? Mas quem aqui está se incluindo na sua própria vida? Pois é, tem gente que está, porque a gente tem pressa, né? A gente tem pressa de se incluir na própria vida quando a gente recebe um diagnóstico. Às vezes a gente esquece dessa pressa. E o autoconhecimento, o que ele faz? Ele recursa a gente para que a gente possa se preencher da gente e saber o que é importante para a vida da gente. Porque o médico, ele é maravilhoso, mas ele sabe o que é importante para a gente, ou ter uma vida funcional, se eu estou no paliativo, ou ter uma cura, se eu estou no câncer inicial. Mas quem fala para ele o que é qualidade de vida sou eu. E eu preciso saber o que é qualidade de vida para mim. Faz sentido? E para isso eu preciso me apropriar de mim. Né? Para isso eu preciso entender quais são as minhas forças. Porque só nas minhas forças eu consigo me recursar emocionalmente para ir adiante. Tem uma amiga minha aqui, a Jussara, e ela sempre fala assim para mim, eu tenho essa alegria de viver, mas nem todo mundo é igual a mim. Cada um vai se recursar da sua maneira. Mas é possível que todo mundo se cure dentro daquilo que é possível se curar. É possível que todo mundo supere dentro daquilo que é possível superar. E é isso que o Superação faz. Ele traz esse autoconhecimento e vai fortalecendo essa musculatura emocional para que a gente consiga fazer ginástica com o Pedro. Para que a gente consiga, a gente é muito amador com a nossa vida, né? Daí chega um médico lindo desse, que faz 90 aulas para que a gente se recurse com conhecimento de qualidade. E as pessoas não assistem. Por quê? Porque a gente tem que se abastecer da gente, para deixar o corpo forte, para deixar a cabeça forte. Mas primeiro a gente trabalha aqui, ó, a alma e o coração. Tá bom? É isso. Obrigada. Não dá para falar que é só isso, né? Mas vamos pensar que a gente já chegou nessa fase de se autoconhecer. Eu sei quem eu sou, eu sei o que é qualidade de vida para mim, mas chega numa ponta, né, doutor? Que é um médico que não me escuta, que não me olha, né? É um médico que está correndo no dia a dia. E é um médico que, ao mesmo tempo, na contramão, né, doutor Kaique, que ele tem feito, quer fazer com que a gente tenha menos decisões paternalistas. Vocês sabem o que é uma decisão paternalista?
e aí eu posso falar em primeira pessoa, é quando a Evelyn chega na frente do oncologista e fala, cuida da minha vida que ela é tua. O que você fizer, eu vou fazer. O que você mandar, eu vou fazer. Então, para que a gente saia um pouco mais dessa decisão paternalista e busque um pouco mais o que a gente chama de decisão compartilhada, que é essa troca entre do que importa para mim, biograficamente, através da minha história, dos meus valores, dos meus princípios, e o que importa para a biologia do oncologista. Então, Dr. Kaique, conta para a gente como é que o Cancer Talk entra nessa jornada dessa mulher que está aqui, desse familiar que está aqui hoje, para que ele se sinta mais instrumentalizado para ter uma decisão compartilhada. Bom, eu vou ter que me levantar também, né? Pressão, pressão. Mas a gente hoje, na oncologia, utiliza um termo que se chama decisão compartilhada. E isso está em todos os guidelines que vocês imaginarem. Quando a gente entra num guideline para estudar, está assim, decisão compartilhada com o paciente. Mas pensem que, como eu vou compartilhar uma decisão se a pessoa não sabe as consequências dessa escolha? Né? A gente está falando de algumas pessoas que não entendem o que é quimioterapia, não sabem o que é náusea, não sabem que o cabelo vai cair. Isso gera consequência, né? Então, percebendo que o universo da oncologia é difícil até para o médico, quando a gente entra no primeiro dia da residência de oncologia, a gente não consegue ler o prontuário. É tudo muito confuso, muito difícil, né? E aí a plataforma foi desenhada para traduzir todo esse universo. Então, a gente hoje tem 7 módulos com mais de 25 profissionais, onde a gente fala tipo de tratamento, efeitos colaterais, direitos do paciente, apoio psicológico e emocional, como contar para os filhos que você adoeceu, como falar em casa que teve uma progressão de doença. Então, a gente fez um desenho para munir o paciente de informação para que, no dia da consulta, ele seja protagonista ali da sua história. Então, saiba se posicionar para que o oncologista entenda qual é o melhor caminho a se seguir, né? A gente não pode, da parte médica, fazer escolhas que não fazem sentido para vocês, né? E muitas vezes, isso é uma prática própria minha, a gente tem ali a bancada do consultório, eu ponho a minha cadeira do outro lado, que eu falo assim, isso aqui já vamos quebrar esse muro. Então, estamos junto do mesmo lado e você que importa no tratamento. Então, isso tem que ficar muito claro. E para a gente conseguir escolher, a gente tem que estar bem informado. Então, o Cancer Talk está aí. A gente disponibilizou essas vagas 100% gratuitas para vocês. É só acessar o QR Code, assistam os vídeos, interajam na comunidade, porque foi criado para vocês, para empoderar vocês e que vocês consigam tomar decisões conscientes. Pedro, agora vem a prática. Eu não preciso ser a prática aqui, tá? Você já deu curso para a gente. Mas pensando nessa questão da atividade física como uma grande aliada na nossa jornada. A gente sabe que existem inúmeros estudos científicos que provam isso, que comprovam isso, a importância antes, durante e depois, né, de uma mulher ou de um homem que enfrenta o diagnóstico de um câncer. Como é que a gente pode fazer tudo isso na prática, no dia a dia, sem se sentir culpada pelo dia que não faz, mas com leveza e pensando numa forma de fazer com que o autocuidado, o autoconhecimento, a informação de qualidade não caminhe sem a prática do nosso corpo? Eu vou ter que me levantar de novo, né? Vamos lá. Eu sei que tem muitas pacientes aqui que têm dificuldade. Tá dando eco. Tá? Eu sei que tem muitas pacientes que têm dificuldade de iniciar a atividade física, não tem? É difícil, porque tem que fazer 30 minutos, o pessoal fala que se não fizer 30 minutos não tem efeito. Eu estou aqui para desmistificar isso tudo para vocês. Então, qual que é a primeira ação que a gente precisa fazer para iniciar a atividade física? Eu vou ir contra essa menina linda que está aqui, e eu quero todo mundo de pé. Eu vim aqui para causar, eu não vim aqui para ficar parado, não. Eu não esperava menos que isso. Isso aí, eu quero todo mundo de pé. Isso. Vocês vão entender e vocês vão falar assim, vamos lá. Todo mundo de pé?
Todo mundo acordou? Pode sentar todo mundo aí. Viu? Eu cantei a pedra. O primeiro processo que a gente precisa colocar na vida do paciente é interromper o comportamento sedentário dele. Eu vi você falando da sua mãe, que você quer que ela pare de mexer no jardim. Mexe o quanto você quiser. Quanto mais movimento, mais vida você tem. Entende? Então é isso que a gente precisa entender. Depois que a gente desmistificou e colocou, interrompeu o comportamento sedentário, ficar em pé, a gente precisa agir e movimentar, né? A gente tem que entender que paciente com câncer metastático é obrigado a fazer atividade física e não tem limitação. Existem algumas nuances que a gente tem que tomar cuidado, e aí vocês são encaminhadas para eu poder fazer o cuidado de vocês. Mas o interessante é a gente entender que a gente precisa fortalecer da cintura para baixo. Agachamento é o principal exercício que o paciente tem que fazer. 55% da massa muscular está da cintura para baixo. Perna forte, bom prognóstico. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então vamos lá. As pessoas que estão em tratamento acordam ansiosas, concordam? Quem acorda ansioso aí? Se eu falar para vocês que 5 minutos caminhando na natureza reduz cortisol salivar, reduz estresse, ansiedade e depressão de pacientes, vocês acreditam? Só que aí vem, por que não faz? Você quer ver uma outra pergunta que vai pegar vocês? Quem escova dente todo dia aí? Beleza. Quem pratica atividade física todo dia aí? Poucos. Você está entendendo? O que é mais importante? A boca ou o corpo? A nossa farmácia natural tem que ser ativada todos os dias. 10 minutos, está ótimo, de ótimo tamanho. Faz uma caminhada de manhã, diminui a ansiedade. Vai para a tarde, faz agachamento, elevação pélvica, panturrilha. Você fortalece o seu corpo e você se sente mais preparado. De noite, você faz 5 minutos de alongamento. Essas 3 doses de exercício são responsáveis por ativar células que vão combater o câncer. O nosso corpo combate o câncer e vocês não estão ativando isso para prevenir o aparecimento de uma recidiva. Então, o que eu quero fazer para vocês é desmistificar isso, e o curso está aí para colocar vocês em movimento e mostrar que 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, fracionando a atividade física, ela tem mais efeito protetor para vocês do que fazer 30 minutos direto. Então, não deixa de acessar o QR Code, não, que tem muito mais informações contendo essa prática de atividade física, te aproximando da espiritualidade e fazendo você ficar melhor nessa jornada do tratamento. A gente honrou o nosso compromisso de fazer um tempo limpo e um tempo livre. A gente estava numa pressa nos bastidores de falar como é que a gente consegue fazer para colocar de uma forma compacta tudo aquilo que a gente gostaria de entregar para vocês, né? Então eu falei, eu falo menos, vocês falam mais. E no final, faltam 10 minutos aqui para a gente conversar com vocês. O que eu gostaria, não é o que eu quero, é o que eu gostaria de verdade que acontecesse nesses momentos finais. E aí agora eu vou vestir a camisa paciente. Tem coisas que compõem a nossa jornada, a nossa vida em primeira pessoa, né? A gente trouxe isso lindamente, né? O câncer chega e a gente se enxerga só como a paciente. E não é saudável isso também, né? Mas a gente é formado com uma grande colcha de retalhos, de pedacinhos de Aline, de pedacinho de Carol, de pedacinho de Cris, né, de pedaços de mulheres que compõem a nossa jornada como um todo, para que a gente se sinta mais instrumentalizado para seguir as nossas vidas como mães, filhas, né, profissionais, com sonhos que a gente tem. E para mim é uma grande honra estar aqui hoje, nesse desafio de estar fazendo algo pela primeira vez, num espaço muito seguro, com pessoas muito apaixonadas pelo que elas fazem e por quem elas fazem, para quem elas fazem. Então, eu queria dividir com vocês, e eu vou pedir para que a gente faça isso também com calma, porque a gente conseguiu essa conquista do tempo, para que a gente, cada um aqui, deixe algo sobre, como se fosse um presente que vocês estivessem entregando na vida de quem está aqui sentadinho hoje, para que leve no dia a dia. Eu queria dizer que, Marta, estou levando hoje a sua alegria, Valquíria, estou levando hoje a sua resiliência, porque tua história não foi fácil, assim como, né,
A grande maioria das pessoas, porque não é só o câncer que nos compõe na nossa biografia, a gente tem várias outras camadas e outras histórias que nos compõem, e a tua resiliência vai ser levada comigo. E, Fernando, a sua companhia, eu espero de verdade, eu desejo do fundo do meu coração que mais pessoas possam ter companheiros, filhos, maridos, amigos, mas que a gente possa ter companhia nessa vida, porque uma jornada solitária é uma jornada muito difícil. E é isso que eu desejo para vocês. E agora, vamos ficar em pé todo mundo? Só eu que não fiquei em pé? Então, cada um aqui vai deixar um presentinho para vocês, para esse TJCC. Posso começar? As damas, né? Eu quero propor algo. Dizem que os olhos não mentem. E que se a gente olha bem nos olhos um dos outros, a gente consegue enxergar o que está lá dentro do coração. Então, vou pedir para vocês ficarem em duplas, bem rapidamente, e nessas duplas, uma olhe bem no olho do outro. Assim, por meio minuto, olhe bem uma no olho da outra. Procure encontrar o que está lá no coração dessa pessoa. Se não tem dupla, faz em trio. Tá tudo bem, vira para trás, olha no olho e procura o que está dentro do coração dessa pessoa. E agora que vocês olharam bem um nos olhos do outro, fala para essa pessoa o que você viu. Fala o que você viu. Amor, muito amor, muita generosidade, muito amor. Ela acertou? Eu acho que acertou, porque vocês estão se abraçando, né? Não é? Tá vendo como os nossos olhos entregam o que vai no nosso coração? E é isso que a gente está trazendo, que a Marília e a Gilead proporcionou para a gente, né? O Instituto Oncosuperação, para quem preencher lá, olhar no QR Code, vai ter uma devolutiva de perfil comportamental, de autoconhecimento. Então, cliquem aí nesse QR Code, porque a gente vai saber muito mais a respeito da gente, tá bom? Gente, assim, oncologista também tem coração, tá? Muita gente acha que não, mas a gente tem um coração bem quentinho. Então, esses momentos fazem a gente perceber, e eu, pelo menos, fico muito grato por poder trabalhar de tão perto com vidas, né? E é muito isso que a Evelyn falou. Às vezes, durante a trajetória, é muito comum a gente ver a personificação diminuir e o diagnóstico aumentar, né? Então, as pessoas passam a se identificar como um câncer de mama. E não é assim, tá? Nunca deixem de ser quem vocês são. Então, na essência, certo? Acho que é isso que é muito importante vocês levarem daqui hoje. Lembrem-se quem vocês são na sua essência. A plataforma está aí para ajudar vocês nesse processo, não só pacientes, como cuidadores, que muitas das vezes tomam a iniciativa desse cuidado, né? Para que vocês possam estar munidos de informação de qualidade. E semana passada, eu consegui abrir uma instituição sem fins lucrativos para que esse acesso seja disseminado de uma maneira mais pulverizada e que a gente consiga realmente acessar todo o Brasil, acessar todo o mundo com informação, para que vocês possam ser realmente protagonistas de tudo que acontece na vida de vocês. Essa semana, além dessas 80 aulas que a gente tem na plataforma, a gente vai estar divulgando também
alguns programas de entretenimento. Então, em breve, vocês vão me ver ali fazendo receita para quem está em tratamento, receitas que podem ajudar a reduzir náusea, ajudar o intestino a funcionar. A gente também vai ter dicas de cultura, cinema, livros, séries, para que vocês consigam se munir de entretenimento que fortaleçam vocês. Então, realmente, foi tudo pensado com muito carinho, porque eu sei o quanto é difícil ter medo. E a gente tem muito medo, principalmente do desconhecido. Então, vamos conhecer as trajetórias, vamos conhecer as possibilidades, para que a gente consiga expandir os horizontes. Obrigado. Quero falar da gratidão. Então, a gente tem que agradecer e honrar as pessoas que deram oportunidade para a gente. Rafa, não podia deixar de te citar, irmão. Obrigado. Me apresentou a Marília e me apresentou essas pessoas maravilhosas aqui hoje. E eu falo que o câncer, a gente tem ela como um peso. E eu quero que vocês saiam daqui com a energia que a gente colocou aqui no palco. Essa energia maravilhosa de vida. Porque, para mim, câncer é uma sentença de vida. É a oportunidade que você tem de colocar as coisas que não fazem sentido na sua vida para trás e colocar o que você quer para frente. Deus quer isso para a gente. Todo mundo aqui acredita em algo maior, uma energia superior que rege a gente com força e fé? Todos. Então, a gente tem que agradecer, porque onde tem um ou dois falando por mim, eu estarei lá. Então, eu quero que vocês fechem os olhos e nada mais justo de que a gente agradecer por aquele que olha por todos nós. Vamos rezar um Pai Nosso para mostrar essa energia maravilhosa que a gente quer emanar para todos os pacientes. Eu acho que a gente tem que finalizar assim, porque eu acho que é um milagre que a gente está vivendo aqui todos os dias. Nós somos milagres. Eu não sou um milagre só. Todos somos milagres e a gente precisa disso. Vamos fortalecer o Todos Junto contra o Câncer. É uma ação maravilhosa e a gente precisa disso. Vamos entoar essa energia que a gente precisa. Pai Nosso. Obrigado por esse momento tão especial na minha vida. Marília? Enquanto E essa Marília palma sobe, é para vocês. enquanto a Marília sobe, está aqui mais uma vez o papel com os QR Codes, para quem quiser ficar mais pertinho desses três. Eu sou a Evelyn, represento o Oncoguia. Essa é a minha casa. Quem quiser ficar pertinho do Oncoguia também, a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigada. Queridos, nada que eu fale superaria o que vocês já vivenciaram hoje. Então, além de agradecer a cada um de vocês, a cada um dos panelistas, pacientes, cuidadores, eu quero agradecer também a todas as pessoas da minha empresa que estão aqui, as que não estão, que diariamente trabalham fortemente pensando em soluções para vocês, e de todas as outras pessoas que estão aqui no TJCC. A mensagem que fica, gente, eu fico imaginando qual seria o mundo ideal. O mundo ideal, para mim, seria um mundo onde todos nós estamos juntos, onde nós todos estamos combatendo desigualdades, injustiça, sofrimento, porque nós estamos juntos, nós somos humanos, nós lutamos pelas mesmas coisas. Ao final de tudo, vivenciar tudo que eu já vivi na minha carreira e ainda ter pessoas dessa magnitude aqui comigo e que ainda terminam com o Pai Nosso, eu vou ser sincera para vocês, para mim isso é o auge. Que Deus abençoe todos vocês.